Flamengo impõe nova derrota sobre Libra e Leila Pereira. Protesto na CBF às vésperas de Flamengo e Palmeiras. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, pô. Se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, toca aí meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo e tá chegando a hora, rapaz! Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo aí, duelo pelo Campeonato Brasileiro. Eu já tô com aquela ansiedade, um negócio de maluco falando sozinho dentro de casa e espero que o Flamengo saia com essa vitória e você, logicamente, acompanhe na Pedrão Rende TV. O Flamengo, nesse sábado, realizou seus últimos treinamentos no CT Ninho do Urubu, visando esse confronto contra a equipe alviverde. O clube publicou algumas imagens dos treinamentos nas redes sociais e, mais uma vez, reforçando a tese aí que o Saul realmente, infelizmente, não deve ser relacionado para a partida. Ainda não é um martelo batido, tem um mistério em torno disso e que a gente vai conversar mais sobre isso no vídeo de amanhã, mas ele tá lá fazendo a cadeira flexora, né? Aquela que você senta e você faz assim, né? Com a perna. E as informações que chegam é que ele fez apenas trabalhos individualizados, tá? Não fez trabalhos em conjunto com o grupo. Então, em função disso, é muito difícil, né, que nós tenhamos a presença dele dentro de campo para esse confronto diante da equipe do Palmeiras, mas isso não é desculpa. O De La Cruz está de volta, o Alan está de volta, temos o retorno aí de dois jogadores que estavam expulsos, o Danilo, o Alacian. O único realmente que não vai estar disponível é o Saul. Tem o Pulgar, que já voltou e voltou bem aí contra a equipe do Botafogo, eventualmente pode jogar ali no lugar do Saul, fazendo uma dupla com o Jorginho. A ver qual vai ser a escolha do Felipe Luiz, a estratégia para vencer o Palmeiras de Abel Ferreira, que nos últimos tempos vem desempenhando aí um bom futebol e vencendo naturalmente as partidas, beleza? Para esse jogo que vai acontecer no estádio do Maracanã, terá 60% a mais de policiamento, serão 800 agentes em ação. O clássico, é um clássico do futebol brasileiro, não adianta, tá? Porque não é do Rio, um é de São Paulo. É um clássico interestadual, uma dinastia, né, que Flamengo e Palmeiras impuseram ao futebol brasileiro nos últimos anos, vencendo os títulos, né? Cada ano um vence, então no mesmo ano os dois vencem, então virou um clássico, uma rivalidade ali muito grande, é considerado de alto risco e 2.000 palmeirenses serão escoltados até o estádio do Maracanã e não tenho a menor dúvida que serão escoltados com a proteção da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, do BEP, que para mim, quando a gente fala de segurança em estádio, é a melhor do que tem. Não tem São Paulo. São Paulo, rapaz, o pessoal vai ficar chateado comigo agora, mas você vai lá no jogo, você chega, 2 viaturas, 4 PM ali. Aí dá o problema, meu irmão, mesmo você tem que sair vídeo, já gravei diversos vídeos, eles estão nem aí para a torcida visitante. Teve até que o BAP conversar lá com o governador de São Paulo para resolver essa situação aí. Lembra que as caravanas do Flamengo foram atacadas no ano passado em função do pouco policiamento que você tem nos estádios lá. Mas aqui é porque lá tem a cultura da torcida única também, então eles não acredito que não lidam com isso, sabe, corriqueiramente, contrário daqui, que a torcida sempre é dividida, independentemente se for clássico ou não. O Flamengo divulgou através das suas redes sociais a arbitragem, como vem fazendo, e aí falando do árbitro principal e do VAR. Quem apita é o Wilton Pereira Sampaio, o bandeira número 1 é Bruno Rafael Pires de Goiás, o bandeira número 2, Bruno Bosquilha do Paraná, o VAR Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte. O Caio Max, ele era
árbitro até um tempo atrás, mas acredito que devido à sua debilidade para apitar jogo, ele foi, olha, melhor você ir pro VAR aí, porque tem um vídeo, tem um replay, coisa e tal, de repente você pode tomar decisões mais acertadas. E aí ele foi designado ao VAR. Tem decisões polêmicas contra o Flamengo, mas aí não adianta, gente, não adianta. Alguém tem que apitar esse troço aí, alguém tem que ser o VAR. Não adianta também a gente, enfim, falar que nada presta, nada realmente presta, mas alguém tem que apitar. Né? Não dá para pôr minha mãe lá para apitar o jogo. Em paralelo a essa publicação da arbitragem, o Flamengo botou lá hashtag deixa a bola rolar. Por mais que existam equívocos claros da arbitragem contra o Flamengo, o que mais irrita a diretoria, o que mais irrita o treinador do Flamengo, Felipe Luiz, é a condescendência da arbitragem com simulações dentro de campo. Por exemplo, o Flamengo vai exercer uma marcação-pressão, o jogador adversário se joga e a arbitragem marca falta. Isso irrita demais o Felipe Luiz, porque trabalha contra o modelo de jogo que o Flamengo tenta aplicar dentro de campo, que é esse sufocamento do adversário, essa coisa de roubar a bola rapidamente, né? Enfim, vamos ver como é que vai ser para essa partida de amanhã. O próprio Felipe falou isso, né? O próprio Felipe Luiz falou isso em entrevista coletiva, né? Pessoal, sobre os palpites, nós sabemos que o GE, a Rede Globo, tem essa brincadeira dos palpites, e eles deram, não unânime, mas a vitória, tá vendo aí? Eu gosto de sempre salvar isso aí. A vitória do Palmeiras, você tem ali 2 votos para a vitória do Flamengo, 3 votos por empate e 3 pela vitória do Palmeiras. Eu agradeço, porque no primeiro turno, quando o jogo foi no Allianz Parque, estava até pior o cenário aí, era 100% vitória do Palmeiras. Eu acho que um ali estava dando empate, então o Flamengo ele chega como cachorro vascaíno pela madrugada. Daqui a pouco você fala aí, meu filho, teu time tá vencendo lá. E aí, meus amigos, o Flamengo ganhou lá. Então, o Flamengo tá chegando como azarão para esse confronto, e espero que os jogadores do Flamengo compreendam isso e trabalhem essa partida com brio, com tesão, com vontade de ganhar esse troço. E não, vamos lá. Daqui a pouco a gente tem que ir embora mesmo. Não dá. Né? Realmente não dá esse tipo de postura. O Pedro deve ser titular na partida de amanhã. Tem 7 gols em 14 jogos pelo Flamengo contra o Palmeiras, rapaz. Pois é, o atacante, mesmo que eu diga que vai ser titular, ainda não tem presença garantida no jogo. Felipe Luiz fez questão de deixar claro que ninguém tem cadeira cativa no time. E aí tem aquela questão, quando o Flamengo enfrenta uma equipe ali um pouco melhor, e o Felipe Luiz, ele hesita em colocar o De Arrascaeta e o Pedro dentro de campo. Então, eu tô falando porque eu tenho a informação que ele vai jogar, mas não sei, vai que se passa aí na cabeça do Felipe Luiz, e antes do jogo ele resolve ali, não, o Pedro não vai jogar o Bruno Henrique, vai jogar o Plata, até aí vai ser aquele alvoroço, né, que a gente naturalmente já está acostumado, mas eu boto aí que o Pedro vai ser titular. Pessoal, o negócio é o seguinte, isso aqui é uma notícia de um outro clube, mas que impacta sim, diretamente ao Flamengo, porque o Sindicato dos Atletas recentemente soltou uma nota dizendo que eles queriam entrar, né, a Justiça autorizou como parte interessada nesse processo movido pelo Flamengo contra a Libra para bloquear o dinheiro referente aos 30% de audiência. E aí o Sindicato dos Atletas entrou dizendo que o que o Flamengo está fazendo vai asfixiar os clubes e vai acabar fazendo com que os clubes não paguem o salário dos atletas, né? Foi basicamente isso que o Sindicato dos Atletas soltou. E aí eu trago a informação aqui para o Sindicato dos Atletas para ver se eles vão tomar alguma medida contra isso, porque
o Corinthians atrasou de novo o pagamento de R$780 mil ao Cuiabá pelo Ranieri e pode sofrer novo transfer ban. O Corinthians não pagou a segunda parcela de 680 mil pela compra do volante Ranieri com vencimento no dia 17 de outubro. Hoje já é 18, portanto já venceu. O atraso na Câmara Nacional de Resolução de Disputas na CND da CBF pode resultar em um novo transfer ban para o clube que já enfrenta uma punição da FIFA movida pelo Santos Laguna do México referente à contratação do zagueiro Félix Torres. Então já está sofrendo um transfer ban, pode sofrer o segundo transfer ban. Esse sim está asfixiando o Santos Laguna, o Cuiabá, que está na segunda divisão, roendo osso, com cota de televisão menor, em função de estar jogando a Série B. Quem sabe poderia nem cair para a Série B se esse dinheiro tivesse chegado antes, porque o Atlético Mineiro parece também deve um dinheiro ao Cuiabá pelo Daverson. E é um clube muito austero, que cumpre com seus compromissos, e aí você não vê nenhuma instituição, nenhuma entidade se posicionando a favor do Cuiabá. Mas quando é para se posicionar contra o malvadão, o Flamengo, o vilão da novela, né, a Odete Reutemann, né, o pessoal tá falando aí, meu amigo, você vê todo mundo ali contra o Flamengo, né? É um negócio, assim, realmente inacreditável. Mas vamos lá. Vamos falar sobre Libertadores, está chegando a hora também. Quarta-feira, Flamengo e Racing, Racing e Flamengo diretamente do estádio do Maracanã. Transmissão da Pedrão RN TV. O técnico do Racing, Gustavo Costas, demonstrou confiança antes da semifinal da Libertadores contra o Flamengo. Em coletiva na última sexta-feira, o argentino afirmou que está focado em pensar em Lima e trazer essa Copa para Avejaneda, que é a cidade onde fica o Racing, ali na Grande Buenos Aires, revelando que passou a madrugada estudando o Flamengo, rapaz. Olha aí, Costas ainda deu uma leve provocada no Felipe Luiz, mostrando que a preparação para o confronto vai além do campo. E ele falou o seguinte: ontem eram 2 da manhã e eu estava vendo os jogos do Flamengo. Não estou nervoso, mas muito ansioso. Desde os 6 anos me doía a barriga quando sabia que ia ao estádio ver o Racing. Agora também me dói muito a barriga. Meus filhos também nunca viram o Racing campeão da Libertadores. É um sonho. Nos manejamos com loucura, estamos aqui como na Sul-Americana, na Recopa, agora estamos nas semifinais da Libertadores. Eles ganharam a Sul-Americana no ano passado, em cima do Cruzeiro, aliás, venceram a Recopa em cima de um outro time brasileiro, no caso, a equipe do Botafogo, em pleno Newton Santos, né? É difícil. O técnico deles, Felipe Luiz, ganha muito mais do que eu. Os jogadores do Flamengo jogaram na Europa, não importa. Vamos para conseguir tudo. Isso aí já é um método que ele usa para mobilizar o time dele. Eles têm mais dinheiro, e ele tá certo. E se o Flamengo entrar com um pezinho mole, vai dar ruim. Olha que eu tô avisando. Nesse momento estou pensando em ir a Lima e trazer a Copa para Avejaneda. Estamos nisso. Temos que ter cabeça nisso. Sabemos que é difícil, mas temos uma fé enorme e se estamos juntos e com a torcida como está, vai ser mais fácil e eles vão nos ajudar como nos ajudaram hoje a ganhar esse jogo e ganharemos juntos. Falou o técnico Gustavo Costas, como eu disse, vou repetir, o maior caldeirão hoje, com a decadência do Boca Juniors, enfim, o maior caldeirão hoje da América do Sul para jogar futebol é o cilindro de Avejaneda, estádio do Racing. Então, e o Flamengo tem o mérito de nunca ter perdido lá, mas também não venceu, assim, nos últimos tempos, estou falando no retrospecto recente, tá? Não estou falando no geral, não. Em 2020, o Flamengo empatou 1-1, sem público, e em 2023, aí com público, o Flamengo, na fase de grupos da Libertadores, empatou 1-1 também. E nesse mesmo ano, venceu por 2-1. O Racing até com gol do Vitor Hugo, que hoje está no Santos. Gol do Wesley, o Racing empatou,
com o Matias Rojas, um cara que depois foi pro Corinthians e não deu certo. E depois o Flamengo botou de novo à frente, com o gol do Vitor Hugo, que hoje tá no Santos, que era o menino da base do Flamengo. Então, vai ser difícil, cara. Vai ser difícil, não achem. E o Flamengo precisa entender isso. O goleiro do Racing é o goleiro. Ah, tá com medo. Pô, você não se decide. Quando eu chego para falar aqui do Rogério Ceni, porque o Rogério Ceni não ganha do Flamengo há 16 partidas e coisa e tal. Porra, Pedro, tá soberbo. Aí quando eu tô alertando, justamente pros caras não estar com o pé mole, você vem me dizer, tá com medo, velho. Não. A grande questão aí não é medo, não é... Agora, o goleiro dos caras é da seleção da Argentina. É bom goleiro. Então, meu irmão, é pra finalizar. Pancadão no gol. Entende? Vamos lá, minha galera. Tensão entre Leila e Mbappé chega ao auge e assustam rivais. Olha aí. O embate supera a era Landim. É lógico que supera. O Landim cedia quase tudo. Mbappé chamou Leila de infantil e criticou sua postura, abre aspas. Ela é ótima quando você concorda com tudo. Os dirigentes evitam se envolver. E aí, pessoal, a justiça tomou uma nova decisão referente àquela que o Flamengo bloqueou o dinheiro. O Flamengo entende que a decisão da justiça reforça a sua tese contra a Libra. Matéria aqui do companheiro Mauro César Pereira, grande jornalista, trazendo a informação que a justiça tomou uma nova decisão. Em até 5 dias após a intimação, o Flamengo vai apresentar à justiça o valor que, no entendimento do clube, está em disputa na distribuição dos 30% do contrato de direitos de transmissão da Libra referente à audiência. Ou seja, o Flamengo é que vai apresentar o valor que ele entende que está em disputa. Em vez da justiça bloquear tudo, o Flamengo vai indicar o valor. A desembargadora Lúcia Helena do Passo modificou sua decisão liminar, reduzindo inicialmente o bloqueio de 77 milhões para 1 milhão e 600. Calma. Que isso? O Flamengo tem 5 dias após a intimação para dizer o valor. Há um entendimento de que a decisão não é desfavorável, pelo contrário, pois admite a inexistência de uma fórmula de distribuição aprovada e assinada por todos. Tanto que a contenda prossegue, e a justiça concede aos rubro-negros a oportunidade de apresentarem aquilo que consideram correto manter bloqueado, ou seja, o valor que de fato estaria em discussão. Na visão rubro-negra, a decisão reforça sua tese, ou seja, a justiça reconhece que existe sim uma indefinição sobre a distribuição do dinheiro, embora a Liga tenha informado a Globo que adquiriu os direitos de seus jogos da Série A para que fizesse o pagamento a partir de critério que não foi aprovado com unanimidade como alega. Por isso, o recurso e o caso nos tribunais. Então, a decisão favorável ao Flamengo, porque o Flamengo vai ter o poder de falar o valor após a intimação da justiça, o valor a ser de fato bloqueado, que de fato está em disputa segundo o departamento jurídico do clube. Tá? Hoje teve um protesto de torcedores do Flamengo na porta da CBF, com faixas "a CBF é verde", "quem se mistura com porco", "vergonha", protestos pacíficos, protestos que não desacerbaram para a violência, não descambaram para a violência, legítimos, e há de se entender que existe uma revolta perante a arbitragem dos últimos jogos do Flamengo e do Brasileirão em geral. Então, protesto legítimo, tá? Da torcida do Flamengo. Você que tá aí, se inscreva no canal, achando o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.